Olá, meus irmãos. Vamos continuar os nossos estudos da Escola Bíblica. Estamos no quinto estudo, o segundo trimestre deste ano 2020. É sobre a vida do apóstolo Paulo. Estudamos a primeira lição, foi a conversão de Paulo. Depois, alguns assuntos importantes que ele aborda em suas epístolas. O segundo estudo, a universalidade da obra de Cristo. O terceiro estudo, não as obras, sim a graça. O quarto estudo, que foi pelo pastor Alceir, o Cristo cósmico. E hoje, Jesus, a mão amiga de Deus. Temos aí uma lição extraordinária que diz respeito à doutrina da reconciliação, algo que mudou a história da humanidade, que reconhece em Deus o Senhor da vida. Jesus, a mão amiga de Deus. Eu acredito que o autor da lição colocou esse tema porque foi através do sacrifício de Cristo no Calvário que deu ao homem perdido uma nova chance. A única oportunidade de o homem voltar à presença de Deus. Então ele colocou, no meu entendimento, na minha interpretação, Jesus, a mão amigo. Mas o texto bíblico é carta de Paulo, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, e que tem como um texto extraordinário. Assim diz a palavra de Deus: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meus queridos irmãos, está diante de nós, como eu já disse, um texto magnífico, um texto extraordinário, que nos informa de algo que só poderia vir de Deus, do Criador, que ama o mundo e, mediante ao seu grande amor, apresenta uma oportunidade fantástica ao homem perdido, que não teria outra oportunidade fora dessa por iniciativa de Deus. E todos que são alcançados por essa iniciativa tornam-se agente de divulgação. Foi isso que o texto nos diz, tornando embaixador de Cristo aqui, para que a humanidade possa conhecer o grande amor de Deus. Sabemos que o homem foi criado perfeito, tinha a liberdade de decisão dada pelo próprio Criador e resolveu então desobedecer ao seu Criador. E o homem já sabia do resultado, havia sido avisado pelo próprio Deus, e com certeza não seria outro, porque Deus ele cumpre com a sua palavra. O homem teria como resultado a morte e o sofrimento eterno. Além do texto lido para esse estudo acerca da reconciliação, ou da doutrina da reconciliação, ocorre de forma bem clara em outras conhecidas passagens. O apóstolo Paulo confirma esse princípio doutrinário, também escrevendo aos Romanos, aos Efésios e aos Colossenses. Mas o texto clássico é o que já lemos e que nos dá realmente suporte para a reflexão de hoje, que é o versículo 19 do capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter um bom relacionamento com os homens, pela iniciativa dele mesmo, chegando à conclusão que o homem foi criado para ser amigo de Deus, e Deus, pelo seu amor, cria meios para que o homem tenha a oportunidade de reatar a amizade. A ideia original para a reconciliação é cessação de inimizade.
Duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disso que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Com essa introdução, então, nós vamos dar os destaques da nossa lição. O primeiro ponto diz a amizade entre Deus e o homem. Sabemos que, mediante a revelação de Deus, que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. No Evangelho de João, capítulo 3, 18, a Bíblia nos diz que sem Cristo o homem está condenado. Sem Cristo o homem está perdido. Há muita gente que acha que Deus é bonzinho e não vai deixar que o homem vá para o inferno. Há muita gente que pensa assim. Alguns até questionam, dizendo como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor. Hoje, pela palavra de Deus, sabemos do seu amor, mas que também é parte da sua essência, faz parte da essência de Deus. Deus amor, mas um Deus justo. Há inclusive uma letra que há algum tempo eu ouvi alguém cantando, que diz que Deus é amor, mas é justiça também. Se a Bíblia diz, nós cremos. Ela é autoridade. Não é algo sentimental, mas é algo que faz parte da essência de Deus, e Deus não pode fazer diferente daquilo que Ele é de verdade. A palavra de Deus declara, através do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 7, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ainda em Tiago 4:4, a Bíblia nos diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o homem que opta pelo mundo e deixa Deus de lado, ele declara ser inimigo de Deus. São passagens que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo que o domina e o Deus Criador. Se nos curvarmos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus age de maneira perfeita e não existe jeitinho para Deus. Jamais Ele vai contra a sua própria natureza. Deus é moral e é justo, e os pecadores não reconciliados são seus inimigos. Isso é fato. Podemos ver isso quando lemos em Romanos 5:10, Colossenses 1:21 e Tiago 4:14. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. A desobediência foi escolha humana. A colheita é conforme a semeadura. O homem plantou algo que teve que colher depois a consequência do seu ato pecaminoso de desobediência. Isso acontece porque Deus não pode ser diferente do que é de verdade. Deus não age de acordo com as circunstâncias, diferentemente de nós. Sendo absolutamente santo, Ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e, como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos desta expressão de Abacuque 1:13: Tu és tão puro, de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Essa inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. Por isso que nós precisamos de estar atento àquilo que a palavra de Deus ensina. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento está de ser desfeita. Vamos entender e alcançar que a palavra de Deus faz essa declaração mediante a desobediência do homem. A consequência é a
destruição e a morte. Por isso que o homem precisa de reconciliar-se com Cristo. Vamos então ao segundo ponto dessa lição e ver como desfazer essa inimizade. Como desfazer, como é possível desfazer essa diferença entre o homem e Deus. Aqueles que acreditam em sucessivas reencarnações, que supostamente nos tornariam melhores. Outros acham que pela prática de boas obras, nós sabemos que as boas obras é uma consequência e não a causa. As boas obras, elas são algo que é feito mediante ao reconhecimento da salvação, e por isso, considerando isso, então o homem faz aquilo que é bom para o outro, e não faz para que através das boas obras ele seja salvo, mas faz porque já é salvo, já foi alcançado pelo amor de Deus. Alguns acham ainda que por cerimônias religiosas, vou à igreja e cumpro a minha função, a minha missão. Não é bem assim. Não é por cerimônias religiosas que acalmaria o furor de Deus. Não é bem assim. A resposta está no texto lido no início, no 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus então, meus queridos irmãos, tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus, ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho, é obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isso possível através da cruz. A cruz é o aceno de amor, do grande amor de Deus para com a humanidade. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. A revelia eles estavam de forma harmoniosa, foi algo que foi em comum acordo. Os versículos 18 e 19 são claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. O Pai não é um colérico com tendências homicidas a quem um filho associado vem acalmar para conseguir nosso perdão. Deus Pai é amor, como nos informa o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então havia esse acordo entre as pessoas de Deus. Algumas ilustrações contadas em sermões fazem de Deus um destrambelhado, furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo, e mostram Jesus como um filho adocicado, que aplaca a cólera desse pai iracundo, como a do rei que mandou chicotear um súdito fraquinho, que o filho do rei viu que não aguentaria as chicotadas e então tirou a camisa, afastou o súdito fraquinho e tomou as chicotadas em seu lugar, acalmando a fúria do rei. Essa ilustração ofende a Deus, fazendo dele um ensandecido raivoso, e desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. A Trindade não tem conflitos de relacionamento, e o Pai e o Filho se amam. Nós vemos vários textos bíblicos que fazem essa declaração. O evangelista João, no capítulo 14, verso 31, declara: todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai. Podemos ver ainda no Evangelho de João, capítulo 15, verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Vemos também no capítulo 17, verso 23, e neles, e tu e em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
Então o amor de Deus era algo extraordinário. Amava o mundo, ama o mundo, assim como a Cristo. O amor de Deus ao Filho é o mesmo amor à sua criação, conforme o texto lido. Ainda podemos ver no versículo 26, ainda do capítulo 17. Eu vos fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. A ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso é que nos diz o versículo 20 do texto lido. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. A linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje, diz de uma forma muito feliz o texto, versículo 18, capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Há um folheto antigo da Cruzada Mundial de Literatura que diz que ele quer ser seu amigo. Esse é o sentimento de Deus para com a humanidade. Deseja ser amigo do homem, mas para isso o homem precisa de reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o desejo de Deus. Então nós vamos finalizar aqui no terceiro e último ponto, que fala exatamente isto. Ele quer ser seu amigo. Deus em Jesus quer ser seu amigo. Finalizando aqui, em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus. 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Não há mais motivo para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga, e a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens e refazem o bom relacionamento com Deus, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse: rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a lição preciosa sobre a doutrina da reconciliação. Na cruz do Calvário, Cristo pagou um preço que nós não poderíamos pagar, para que pudéssemos voltar à presença de Deus. É isso que todos nós precisamos reconhecer. É isso que nós, como igreja, como crentes em Cristo, precisamos de, como embaixadores do reino celestial, devemos estar falando para as pessoas. Nós cremos na palavra de Deus, aceitamos esta mensagem como sendo a mensagem que nos leva a nos aproximar de Deus, e o mundo precisa também conhecer por nós. Para pensar e agir, finalizando assim, concluindo a nossa lição, nós podemos então fazer as seguintes declarações: estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Cristo, em Jesus, Deus nos chama à reconciliação, nos oferece a sua amizade. É exatamente isso. Não há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação, é obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a amizade, e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens, como fazia no Éden. Em Jesus, ele veio habitar conosco como
O escritor bíblico João declara no primeiro capítulo do Evangelho, no versículo 14, e quer ser nosso amigo. Finalmente, a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Meus queridos irmãos, querida igreja, nós precisamos entender que o que temos que fazer é apenas reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Apenas isto. Preço alto pago, um preço que nós não poderíamos pagar. E mediante a essa realidade feita por Deus em Jesus, em comum acordo, e por isso nós temos o privilégio hoje, reconhecendo essa realidade, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da vida, está colocando a vida nas mãos de Deus, testemunhando para os nossos irmãos, testemunhando em nossa casa, testemunhando para as pessoas que vivem perto de nós, para que elas possam também ter a alegria, o privilégio. O que nós temos que fazer é apenas informar, e nós cremos que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e mediante a esse convencimento, o homem então toma a sua decisão. Que Deus possa nos abençoar e possamos, através desse estudo e dos que já tivemos e os estudos que teremos ainda, possamos crescer na vida espiritual e possamos ser cada vez melhores como crentes no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.